Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pai Ideia Podcast. Eu sou Bruno Jacopini, advogado, e se você gosta de conteúdo de qualidade e de aprender com pessoas que sabem do que estão falando, inscreva-se no canal, ative as notificações. Toda terça-feira, às 19 horas, nós temos um novo episódio com muita informação e temas de interesse geral. E o assunto de hoje é como ser um pai de verdade. Você aí que é pai ou que deseja ter filhos, quer saber como é ser um pai na real mesmo? Então, pega aí sua caneta, seu papel, senta e toma nota, porque o papo de hoje vai ser top. E para falar sobre isso, nós trouxemos aqui um grande amigo e um grande profissional, o João Malheiro, que é doutor em educação pelo FRJ, é escritor, diretor do Colégio Real no Rio de Janeiro. Porto Real, no Rio de Janeiro. E também possui diversos cursos online na área da educação. João, é um grande prazer te receber aqui em casa, no podcast, né? Estou muito feliz também. Vocês sabem que quando eu chego a um momento desses, eu posso chegar a muitas famílias, entrar no lar de muitas pessoas queridas e dar uma contribuição na minha área, que é como se tornar um bom pai, uma boa mãe, como ser um bom guia. Vocês vão perceber ao longo da entrevista que eu vou me exaltando, que eu vou me entusiasmando, porque o momento é grave, o momento é de confusão e, obviamente, quando eu posso dar uma clareada, né, como eu faço nos meus cursos do Jeb Malheiro, né, que é o meu perfil no Instagram, que tem tido uma aceitação muito grande, o que me deixa muito feliz, porque, na verdade, quando as pessoas dão a nota quase máxima dos meus cursos, é porque os pais estão sedentos de formação, né? E quando vem alguém bem disposto, bem motivado e autêntico para ajudá-los, eles agradecem muito. Então, estou mais uma vez, muito feliz de estar aqui, imaginando quanto bem eu vou poder semear hoje no Brasil inteiro. Com certeza. Essa é a ideia de ter te convidado aqui no podcast. E, além disso, eu conheço o João já há muitos anos, né? Eu acho que eu tinha uns 15 anos aí quando a gente se conheceu. O João já conhecia meu pai, né? Já isso, legal ver de geração em geração. Frutos saborosos e tá fazendo muito bem a muita gente. Então, parabéns também pelo seu trabalho. Obrigado. A Pai Ideia é um nome muito feliz, né? Para quem não conhece, né? É um livro bem conhecido, né? Que fala sobre os gregos, sobre como os gregos ensinavam as virtudes. Sim. E tudo mais. Então, esse é um livro clássico, né? Quem nunca leu, eu faço questão que leiam, porque lá vão aprender também a diferença entre o verdadeiro e o falso sofista, que infelizmente hoje estamos cheios nas nossas redes sociais. Exatamente. Conta pra gente, João, como que foi a sua trajetória profissional, como que você se tornou essa referência na área da educação? Então, bacana essa pergunta, né? Porque, na verdade, quem não me conhece, eu fiz administração de empresas aqui em São Paulo, na USP. Né? Eu era um homem apaixonado por comunicação. Eu sempre quis ser o grande gerente de marketing da Nestlé, da Kodak, que na época existia, né? Não sei se ainda existe hoje, mas enfim, da General Motors. Mas durante o meu curso na USP, eu cheguei à conclusão que a maior necessidade do mercado não era comunicar sabonetes, carros, bicicletas, chocolates. Eu precisava ser um bom comunicador de educação. Né, foi aí que eu comecei a descobrir essa imensa lacuna que há hoje na sociedade e que eu tenho certeza que muitos pais que estão nos ouvindo agora ainda não caíram na real da gravidade do momento, né? Porque quando eu vim ao mundo, a própria sociedade ela nos protegia, sabe? Os valores estavam muito solidificados, eram referência, sabe? A nível de exemplo, né? Para quem não sabe, eu sou de Portugal, sou de Lisboa, eu morava no bairro dos Olivais e tive a sorte de morar num condomínio de casas que ainda não havia esse conceito, mas já era um lugar, um bairro novo, que construíram milhares de casas muito parecidas, mas casas boas, casas grandes. Então eu nasci numa rua com 30 moleques da minha idade. Então foi fantástica a minha infância. A gente jogava bola todo dia na rua, a gente brincava de carrinho de rolimã, esses jogos de criança, etc. Mas olha que interessante, no momento em que havia pois algum antivalor nascendo ali na rua, alguém que tinha roubado, alguém que tinha algum problema na família, que os pais estavam se separando, isso para todos nós era um escândalo.
Como é que o cara rouba no supermercado? Como é que o cara, enfim, né, não está estudando? Quem não ia na missa, acredite, né? A gente comentava entre si, olha, o garoto não está indo mais na missa, é mesmo. Então, a própria sociedade, ela nos protegia imensamente, né, de toda essa desordem social que existe hoje. Então, quando eu estava na faculdade, eu, homem de marketing, né, pesquisando as necessidades do mercado, as dores, né, dos possíveis clientes, eu comecei a perceber que, caramba, hoje não há mais essa referência, não há mais essa estrada asfaltada, segura, onde as famílias entram nela e caminham felizes e caminham para o sucesso, né? Não, hoje é um grande deserto. Hoje a pessoa vem ao mundo, forma uma família e se sente num deserto, sem estrada, e o destino está meio confuso. Então eu falei, eu preciso enveredar por essa área. Então já na faculdade eu comecei a estagiar, né, num clube de jovens. Eu era um tutor de estudos, eu educava jovens a montar seus horários, suas grades, a aprender a estudar. Os jovens não sabiam estudar história, geografia, matemática, e comecei a ver que eu tinha muito talento para esse tipo de trabalho, de educador. Comecei a dar também algumas palestras sobre as virtudes humanas, né, que na época ainda era conhecido, né, hoje a maioria já nem sabe mais o que são virtudes. E comecei a ver que também tinha muito sucesso nessa minha comunicação, até que depois de um certo tempo eu falei, vou mergulhar de cabeça não mais no mundo empresarial, mas no mundo educacional. E aí voltei para o Rio de Janeiro, de onde eu vim de Portugal, e fui para a UFRJ, fiz lá o mestrado, entrei num grupo de pesquisa, né, que tem muitas saudades, justamente estudar a importância da educação das virtudes na família e nas escolas, para resgatar, né, o conceito de pessoa humana, que também se perdeu, a gente pode falar daqui a pouco sobre isso, né, e depois, em mais um passo, doutorado, né, eu fui estudar justamente toda a temática da virtude, da paideia, foi um dos meus livros referenciais, né, e aí eu consegui descobrir no meu doutorado que se uma escola pública, de forma honesta, educa nas virtudes como uma matéria, como eu faço no meu colégio Porto Real, é uma matéria, sai no boletim, tem recuperação de virtudes. Olha só. Quando eu ensino virtudes e depois, em paralelo, eu faço um trabalho personalizado com cada aluno, como eu já fiz uma escola de 5.000 alunos, e é um sucesso lá no Rio de Janeiro, né? Além do meu colégio, que também faz esse trabalho de tutoria com os alunos, de forma a concretizar aquele aprendizado teórico que ele aprende na matéria, na disciplina, eu concretizo depois pontos concretos do seu dia a dia, arrumar brinquedo, organizar o estudo, ajudar a mãe em casa, tratar bem os irmãos, enfim, viver o controle das telas, da comida, do sofá. Quando a criança vai aprendendo desde pequena a viver essa virtude, ela é altamente motivada na escola. Sim. Essa é a minha tese de doutorado. Então, é isso que pretendo futuramente, inclusive, né, lançar essas ideias para a escola pública, porque eu estou desesperado com a escola pública. A gente percebe que a escola pública hoje, infelizmente, não está muito bem, não está muito saudável. E as pessoas ficam falando de verbas, ficam falando que precisa melhorar a formação dos professores. Claro que precisamos de tudo isso, mas às vezes o que está faltando é ir na raiz do problema. Sim. O que está levando um jovem hoje a não aprender nada? Eu falo, é porque não estamos educando pessoas, estamos educando mentes isoladas das pessoas. Então, naturalmente, são meio que pessoas deformes, são robôs que estão aprendendo, mas não estão vivendo ali na sua liberdade interior, que é a verdadeira, assim, pré-requisito para você aprender a querer aprender. É uma coisa que me preocupa muito, né, realmente. De fato, a escola hoje ela ensina técnicas, né? Técnicas. Ela ensina um conjunto de técnicas, muitas vezes questionáveis, né? Muitas vezes questionáveis. Desatualizadas. Nós aprendemos um monte de coisa na escola que hoje nós não usamos. Isso. Né? Até é interessante que me parece que em 2024 o vestibular vai mudar um pouco nesse sentido, porque quem for fazer, por exemplo, uma carreira
Isso me parece que já é algo definido pelo MEC. Quem vai prestar vestibular para uma carreira, por exemplo, para medicina, as matérias do vestibular serão diferentes porque serão só voltadas para biológica. Me parece óbvio. O que interessa a pessoa ficar estudando lá física, estudar, não sei, né, as artes, se isso não vai ser o campo de estudo e desenvolvimento dele futuro. Então, é uma bobagem. Então, perfeito. A gente tem que, de fato, ir se adaptando aos novos tempos e eu pretendo trazer isso tudo futuramente, né, para a vida pública, sem dúvida alguma. Que legal, joia. E sobre a questão aí da paternidade, né? Então, o que eu vejo hoje, João, não sei se eu estou correto nesse meu pensamento, mas a figura do pai, ela tá um pouco apagada, assim, né? No meio da família. E eu não sei muito bem se isso é uma questão de uma certa confusão entre a figura do pai e da mãe, mas o fato é esse. Na minha opinião, o pai tá com uma figura hoje que não sabe onde se encaixa, né? E na sua opinião, assim, qual que seria o motivo dessa desfiguração da figura do pai na família? Então, né, esse é um tema bastante discutido nos últimos anos. Efetivamente, nós percebemos que o pai foi se afastando, né, desse seu papel na família. Eu já pesquisei muito sobre essa temática, sou bastante crítico no momento atual, até foi bom que você tenha me convidado para que eu possa extravasar todo o meu estudo, todas as minhas pesquisas sobre essa temática. E aí o primeiro ponto que eu quero que as pessoas pensem, né, é o seguinte, né, efetivamente isso faz parte de uma agenda mundial de destronizar Deus da sociedade. Um dos aspectos desse projeto, que a gente não vai aqui aprofundar, o tal do globalismo, que todo mundo conhece muito bem, um dos primeiros pontos era esse, eu tenho que tirar o pai da família, eu tenho que destruir a presença da lei, da tradição, da boa autoridade, que sempre foi do pai. Se eu consigo fazer isso, a família ela vai se desfigurando, como já se está desfigurando hoje, né? E quando se fala de novos modelos de família, bem ou mal, isso já é uma decorrência dessa agenda mundial bem sucedida. Então, o pai vai perdendo um pouco a sua função, vai perdendo até a sua própria autoestima, né, de ser pai. Então, o pai foi de alguma maneira, sendo colocado de escanteio, foi de alguma maneira, sendo uma peça, enfim, pouco importante, e hoje, no fundo, o que a gente percebe há duas mães nas famílias. Né? Então, ele virou uma mãezinha, que fica lá, né, enfim, passando a mão na cabeça da criança e tal, e com o tempo, obviamente, a verdadeira mãe, percebendo que a segunda mãe faz tudo mal feito, então dá um coice nesse pai, e, obviamente, ele vai entrando cada vez mais de escanteio e simplesmente se exclui, né? E, então, auto-exclui. Sim. Então, hoje os pais estão um pouco sem saber o que fazer na casa, né? Então, acham que o seu papel social e familiar é somente trazer dinheiro para casa. Então, naturalmente, isso é uma pobreza dentro dessa figura riquíssima que é o pai. Quem é o pai? O que deveria ser o pai? O que sempre foi o pai? O pai sempre foi, né, essa presença da tradição, da família, a presença do certo e errado. Eu lembro muito bem quando o meu pai chegava em casa. A minha família era uma família numerosa, graças a Deus eu vivia sempre com 5 irmãos, éramos 6 na família. Sim. E quando meu pai chegava em casa, é impressionante como mudava o ambiente na casa. Né? Ali havia a autoridade, ali chegava o pai chegou. Pergunta para o pai agora, que ele chegou, o pai era a referência, o pai era a segurança, o pai era o que ia dar a diretriz da discussão que talvez tivesse existido naqueles dias, naqueles horários. Não, a presença do pai sempre foi o que deu segurança, proteção, né, força, convicções. E isso para uma criança, repare, é fundamental para o seu equilíbrio emocional, para a sua estabilidade. A gente estava sempre em paz com o meu pai. Era muito diferente, por exemplo, fazer uma viagem só com a minha mãe e uma viagem com a minha mãe e o meu pai. Nossa, era outra viagem. Né? A gente tinha certeza que tudo daria certo,
que se furasse o pneu não teria problema, se o carro quebrasse, ele dava um jeito, ele já tinha planejado tudo, os hotéis, ele já tinha organizado todo o esquema da viagem, a gente sentia sempre à vontade com meu pai. Agora, quando o pai está ausente, obviamente as crianças vão ficando desestabilizadas, vão ficando desfiguradas, vão ficando inseguras. E é o que a gente vê hoje, né? Uma imensa imaturidade das crianças nas escolas. Eu sou professor e diretor de um colégio, mas a gente percebe nos últimos 30, 40 anos esse processo de distanciamento da idade cronológica, que é essa idade que a criança vai crescendo e amadurecendo conforme o tempo, e a idade psicológica. A criança vai se distanciando. Hoje, as crianças de 12 anos têm 8 anos. Né? Uma criança de 18 anos tem 14 anos. Um jovem universitário de 22 tem 18 anos. Está havendo uma defasagem da idade psicológica que faz com que, de fato, depois as crianças e os adultos se sintam muito despreparados para a vida. Isso tudo começou pela ausência do pai. Então, esse projeto globalista, né, de destruição da família deu resultado. Eles estão vencedores, eles estão conseguindo que o pai perca, né, a sua vocação de ser pai. Então, atenção, senhores pais que estão me ouvindo, acredite em mim, você foi escolhido por Deus para ser o seu representante. O pai é o representante de Deus na família. É ele que vai dar as normas, as referências, o caminho. Ele é que é o guia principal. A mãe vem atrás. Isso não é ser machista, é ser o que o pai foi feito para isso. Assim como eu não discuto que a mãe é a principal responsável pela maternidade, pelo cuidado, pela sensibilidade dos primeiros anos da criança. Não adianta o pai querer substituir a mãe nesses momentos. É só ela que dá de mamar, só ela que dá esse afeto. A afeição materna é fundamental no equilíbrio emocional de uma criança. Então não adianta ficar discutindo aqui se isso aí é machista ou feminista. Não, é natureza, é natureza. Então a mulher tem um papel fundamental, né, nos primeiros anos da vida da criança. Mas o pai também tem esse papel fundamental de, como eu dizia, de ser segurança, de ser referência, de ser, pois, a última palavra, em, às vezes, uma pequena discussão, que vamos em tal restaurante, eu quero ir para ali, eu quero ir para lá, os filhos ficam discutindo, aí o pai fala, não, vamos para ali. Acabou. Então, essa presença do pai dá para a criança uma solidez emocional, que hoje falta. A gente vê as crianças muito medrosas, as crianças muito inseguras, as crianças muito assustadas, não querem sair de casa, não querem ir para o play brincar, querem ficar em casa, no sua boida, jogando videogame, jogando, enfim, jogos às vezes muito bobos na internet e tudo, mas por quê? Porque não querem sair para casa. Então, em primeiro lugar, então, como sempre fomos vendo, o papel do pai ele foi sendo destruído do ponto de vista estratégico, do ponto de vista intencional, e conseguiram. João, você atribui isso ao marxismo cultural ou outras ideologias que caminham nesse mesmo sentido também? Principal marxismo cultural, né? Isso vem desde Gramsci, isso aí vem desde lá do Lenin e companhia, né? Tudo isso veio de lá, a escola de Frankfurt, que é bem conhecido também nas ideologias atuais. Mas é isso, né? Quando você percebia que se eu destruo o pai, eu desequilibro a família, então isso tudo foi sendo impregnado, mas a onda feminista também, evidentemente, né, que enfim, que de alguma maneira estava correta, alguns aspectos do feminismo estavam certos, né, efetivamente a mulher era muito discriminada, isso estava errado, muitos direitos que ela teria direito estavam sendo, pois, desprezados, então isso tudo foi, eu acho que houve um certo ajuste, mas depois passou da medida e hoje, efetivamente, né, há duas mães e não um pai e uma mãe na família. Porque é engraçado pensar assim, né? Quando você tira a autoridade do pai e a criança perde a referência a qualquer autoridade, onde ela vai encontrar essa autoridade? Muitas vezes no Estado. Isso. Talvez essa seja a questão toda aí que envolve o marxismo cultural, né? Que é você retirar a individualidade da pessoa, né?
e coletivizá-la ao máximo, ao ponto de que, olha, você não tem uma referência de pai e mãe e tal, então eu vou buscar onde? Né? No que eu posso fazer ou não fazer, de acordo com o que o Estado me diz. Se ele fala que eu posso fazer, tá tudo ok. Não. Agora eu vou te falar uma coisa, Bruno, que você vai gostar, e as que estão nos escutando e assistindo vão se sentir tocados. É assim, né? Eu abri um colégio há 10 anos atrás, o Colégio Porto Real, que, percebendo essa defasagem e esse desequilíbrio social, né, coloquei como ponto 1 do meu colégio: formar muito bem os pais. Isto é, dar uma formação muito sólida para o pai e para a mãe, formações específicas, e, ao mesmo tempo, que essas duas formações se complementassem. De maneira que a figura do pai e da mãe, então, fossem resgatadas e houvesse, então, uma família bem constituída. Pois, acreditem, esse é o marketing principal do meu colégio. E querem saber por quê? É muito simples, né? O nosso colégio, além de fazer tutorias com o pai e mãe, obrigatoriamente, senão nós não fazemos, a cada 3 meses, para cada aluno do meu colégio, ele tem uma tutoria, onde nós ajudamos os pais a encontrarem o seu papel como pai, como mãe, a equilibrarem-se, né, nas suas funções. Quando a gente vai fazer esse trabalho, portanto, personalizado, e depois formações mensais para todas as famílias do colégio, acreditem, mensalmente, quartas-feiras, às 8 da manhã, portanto, antes de irem para o trabalho, estão indo uma média de 250 pais. Ave Maria. Nas formações. Caramba! O que a gente prova que quando nós trazemos de volta, né, a vocação do pai, a vocação da mãe, e mostra que não há concorrência, há complementação, há equilíbrio, os pais agradecem. Então, buscam-nos. Hoje, o Colégio Porto Real, os primeiros alunos são os pais. Que sentem uma sede de aprender a ser pai e a ser mãe. Então, eu queria te ajudar. Você que está me ouvindo, pai, eu quero te ajudar a ser pai. Acredito, você vai vibrar em ser pai. E vou te dar outro dado muito concreto. Nos últimos meses, lá, o meu colégio organizou um acampamento com alunos e o pai, somente o pai. Foram 100. Caramba! Na Ilha Grande, quem conhece o Rio de Janeiro, é o lugar mais paradisíaco ali das redondezas. E eu fiquei curioso, eu lancei a propaganda desse acampamento num domingo de manhã, em 2 horas esgotaram as vagas. E eu falei, o que está acontecendo, meu Deus do céu? E é isso, na verdade, o pai está sedento de ser pai. E tinha que ver a alegria do pai no acampamento, a alegria do pai de fazer um jogo noturno, de fazer uma fogueira na praia, de ficar cantando com o filho. O pai estava vibrando de estar passando um fim de semana numa ilha com o seu filho, que nunca tinha acontecido. Então, daí comecei a ver que, na verdade, o que está havendo hoje é falta de formação. Mas se eu ofereço essa formação de qualidade, que é a função da escola pública. A escola pública tem que fazer isso, tem que resgatar esse papel de formar pais, porque somente quando os pais estiverem atuando, o filho também vai aprender melhor, porque o meu pai está me acompanhando, o meu pai está se interessando. Agora, pergunta para um pai se ele sabe a que ano o filho está. O pai não sabe. O pai nem sabe o que estuda, a gente não sabe nem o nome da escola. Exato. Então, é uma pena. Então, quero que vocês percebam que essa agenda mundial ganhou, mas o vento está virando. O vento está virando. Posso falar também uma coisa muito atual. Eu fiz 21 viagens este ano nas principais capitais do Brasil, só para falar disto. As pessoas estão me chamando, grupo de famílias, se juntam 30, 40, 50. Em Fortaleza tinham 400 pessoas. Caramba. Num auditório. Pessoas simples, pessoas normais, famílias bem constituídas, que falam, João, me ensina a ser pai. O que vocês conseguem fazer lá que eu aqui não consigo? E isso tem se multiplicado mês a mês. Né? Estive em Fortaleza, Salvador, Recife, Anápolis, Brasília várias vezes, Campo Grande, Goiânia, Vitória, Belo Horizonte, Porto Alegre, todas sedentas dessa formação. Me ensina a ser pai.
Então, quando eu vejo esses movimentos nascendo no Brasil, eu falo assim, opa, os ventos viraram. Essa agenda mundial não sabe o que são as redes sociais. Exatamente. Então, por isso estou muito feliz de estar aqui com você hoje, Bruno, porque você, de alguma maneira, está me ajudando a soprar esse vento que vai chegar a muito pai que cai na real e fala, cara, eu quero ser pai que nem esse cara aí que está me ensinando. E eu vou te ensinar a ser pai. Inclusive, você pode fazer o meu curso que chama O Percurso, que é justamente um guia de pais. Eu tenho um curso de 10 eventos que os pais me deram uma nota 9.9. O que é isso? Exato. Por quê? Porque o pai, no fundo, está agradecido de eu ter ajudado a renascer a sua vocação de pai, que está lá dentro. Todos nós somos pais, quem é homem. E eu participo também, além disso, Bruno, um dado muito importante, da paternidade espiritual que existe. Sim. Um diretor de um colégio, ele é pai dos seus alunos. Eu sou professor de sala de aula do 1º ao 5º ano do Fundo 1, de 6 a 10 anos de idade. Os meus alunos são meus filhos. A paternidade espiritual existe. Quando você resgata essa paternidade, né, você fica muito mais feliz na sua profissão de professor. Professor que está me ouvindo, cai na real. Você será um professor muito melhor se você se tornar um professor formador. O que é um professor formador? É aquele que, além do seu conteúdo, que deve ser muito bem explicado e muito bem aprofundado, você usa esse seu conteúdo como meio para formar o caráter dos seus alunos. Olha que espetáculo o que deve fazer um bom pai. E o pai que aprende a formar o caráter do filho com conversas, com bons exemplos, com dedicação de tempo, com interesse, com um verdadeiro amor, o filho te abraça de verdade. Perfeito. Então, é isso, Bruno. A gente tem que resgatar, né, a vocação que está latente lá do pai, está pulsando, mas, infelizmente, ninguém está sabendo ajudar os pais a resgatarem esse papel de ser pai. É uma preocupação minha, pessoal, essa, né? Como pai e como advogado e como cidadão. As pessoas perderam qualquer preocupação, assim, né, num primeiro momento a respeito disso, mas elas percebem que no momento em que elas formam a família, surgem, os problemas vão surgindo, eles vão se sucedendo, né? E aí você fala, não, leva a criança no psicólogo, mas muitas vezes quem deveria estar indo no psicólogo são os pais, né? Seriam os pais e não a criança, porque ela está sendo resultado de uma série de coisas erradas que ela está ali aprendendo, absorvendo na própria família, né? Agora, na sua opinião, João, alguns papéis, assim, né, da figura masculina e da figura feminina são imutáveis, são né, claro, você já falou alguma coisa sobre isso, né, mas que papéis seriam esses imutáveis, assim, né, então, é muito geral? importante que, efetivamente, nós tenhamos, né, a sensibilidade de detectar que a cultura do momento evolui. A cultura evolui. Sim. Tem muitos valores que talvez antigamente fossem mais para o pai e outros para as mães, que com o tempo isso foi mudando. E é uma coisa sadia. Eu adoro ver um pai hoje na cozinha, adoro ver uma mãe hoje trocando uma lâmpada. Né? Isso não há nenhum problema, são aspectos culturais que, com a evolução, com o desenvolvimento, com os recursos tecnológicos, com a mudança de funções sociais e com os novos empregos, gente trabalhando mais em casa, tudo isso é natural que isso tudo vai sendo adaptado, e isso tem que ter essa mente aberta, essa flexibilidade de enxergar que isso é o normal, não há nenhum problema. O problema é generalizar que tudo é cultural. Não, isso não. Há alguns aspectos que não são negociáveis. Como já dizia há pouco, uma mãe é mãe. Sempre será a mãe que vai dar de mamar. Lamento muito, né? A natureza traz isso, né, de forma muito evidente, Sim. até do ponto de vista físico, né? Sim. Então, óbvio que no momento que uma mãe dá de mamar, durante os primeiros meses, a gente sabe que é um trabalho bastante sacrificado, e tem que acordar à noite, e tem que estar lá dando 8, 10 vezes de mamar por dia, e tem que trocar fralda e tudo mais. Isso tudo vai gerando na criança uma ligação muito própria entre mãe e filho. Isso não tem como
trocar, não tem como substituir, não tem, né? A afeição, a maternidade, o cuidado, a sensibilidade feminina de perceber a necessidade de pôr umas flores ali na casa, né? De cuidar da colcha, da cama, de cuidar pois, da roupa da criança, quando vai, né, tal festa, em tal missa, e tal. Só a mãe sabe fazer isso, né? Eu mesmo, não sei se você sabe, né? O meu colégio Porto Real tem uma modalidade educativa muito de vanguarda aqui entre nós, que é o single sex. Não vou aqui aprofundar nesse tema, um dia a gente poderá discutir esse tema em outro podcast. Sim, né, com certeza. sobre o single sex, que a gente separa, né, meninos e meninas na escola. Essa é uma discussão boa. Boa! E eu estou totalmente convencido da necessidade disto para não só ensinar melhor, mas para formar melhor a pessoa que está na minha escola. Sim. Mas aqui, a gente não vai aprofundar nisso. Mas eu dizia que quando eu separei meninos e meninas, na minha escola, a imensa maioria são professores, homens, porque isso também faz parte do projeto educativo, porque o menino se sente mais à vontade com o professor em sala de aula, pela comunicação, pela pegada, pela brincadeira, pelo futebol, pelo clima que se cria na escola, mais masculino. Sim. Naturalmente, né, a criança gosta mais e o professor também gosta muito mais, evidentemente, porque se sente mais compreendido, mais acolhido, mais, prestigiado e tudo mais. Muito bem, quando a gente montou, nos primeiros anos, a unidade masculina, nós sentimos falta das meninas, das mulheres. Sentimos falta. Por quê? Porque a gente era meio tosco. A gente não cuidava tanto da decoração da escola, Sim. A gente não cuidava do cuidado dos murais, a gente não cuidava da limpeza dos banheiros, a gente não cuidava do cheiro do corredor, aspectos que o homem é meio tosco. A gente sabe que isso acontece em 99% dos lares. Exato. Então, a mãe e a mulher tem um papel fundamental, como eu dizia, desse cuidado, desse acompanhamento. Então, e tem outros aspectos que sim, né, só o homem também pode fazer. Por que ele é mais forte? Por que ele tem mais testosterona? Por que ele tem mais... porque ele foi feito para proteger a família. Ele foi feito para... Atenção! A principal função do pai na família é proteger a esposa. Antes dos filhos. Essa é uma boa, hein? E, infelizmente, não está assim hoje. Interessante. E se você pergunta para um pai ou para uma mãe qual é a pessoa que ele mais ama na família, nunca dizem o cônjuge. É sempre o filhinho, o pequeno, o que está com problema, que tal. Isso está errado. Não, a primeira pessoa que eu tenho que amar, que eu tenho que dar a vida, é o meu cônjuge. Evidente. Isso aparece de forma muito explícita no pai. O pai, ele dá a vida pela esposa. Esse é o bom pai, esse é o bom marido. Então, óbvio que, repara, quando você vê isso na família, né, já há claramente aí um relacionamento mais afável, mais acolhedor, há ali um clima, não de disputa, mas de amor, de complementação, de compreensão, né? Um entende o outro, um entende a linguagem do amor, outro tema muito bom, né? Outro tema muito bom para um outro podcast, Sim. As linguagens do amor entre marido e mulher, as diferenças entre homem e mulher, que se você não dominar isso, você acaba trazendo muito transtorno ao seu relacionamento familiar. Mas muito bem, então o marido, ele é a proteção, ele é o cuidado. Já dizíamos, ele é a autoridade, ele é a referência, ele é a paz. Então, sabe? Então, é isso, né? Esses aspectos são essenciais da própria vocação de pai. Então, não podemos colocar tudo no mesmo saco, não. Há aspectos que são culturais, que há que ir dançando conforme a música, até de acordo com os temperamentos do marido e da mulher. Tem marido que tem mais facilidade para cozinhar, outros não. Uns têm mais facilidade para consertar coisas, outros não. Então, dependendo dessas funções temperamentais e talentos de cada um, ele é saber adaptar-se, cada um na sua função, né? E depois, obviamente, né, proteger a vocação feminina e a vocação masculina. Isso é muito importante para que, sim, então, a família seja harmônica, seja um lugar alegre, com paz. Quando eu penso na minha família, né, 6 irmãos, pai e mãe, o meu ambiente era um ambiente de segurança, eu me sentia lá tão bem. Eu adorava chegar em casa,
Eu adorava viajar com a família nas férias. Eu adorava cada um ter as suas funções lá no lar. E tinha 2 irmãs que eram as mais velhas, pois elas tinham até já uma certa autoridade diante de nós. Então, tudo era muito bem equilibrado. Então, a família te oferece essa energia que você vai precisar depois para enfrentar o mundo lá fora. Sim. Quando isso não tem dentro do lar, você já sai perdendo na escola, e você já se sente excluído em muitos ambientes, você se sente, inclusive, despreparado para o mundo profissional, e muitos desses problemas nascem na infância. Sim. Está cada vez mais se descobrindo que os desajustes hoje sociais e psicológicos nasceram 10 anos antes, onde foram deixando lacunas pela falta da presença da mãe ou do pai na família. Perfeito. E você tocou num ponto da vocação, né? E eu ouço muita gente dizendo assim, olha, eu sou casado e tal, mas, cara, eu tenho 2 cachorros porque eu não tenho vocação para ser pai, então, tô brincando aqui, tenho um amigo que tem cachorro, não é uma crítica, mas ser pai é uma vocação de quem é casado, ou você acha que tem pessoas que são casadas que não têm essa vocação para ser pai? Não, isso é evidente que uma pessoa quando casa, né, ele está assumindo, né, um compromisso para sempre. Por quê? Porque eu não consigo conceber um amor que não seja para sempre. Há 3 características do verdadeiro amor que só assim o nosso coração fica pleno. Que seja total, exclusivo e definitivo. Essas 3 características têm que se dar sempre para produzir amor dentro do coração. Hoje é que a gente vê pessoas casando para ver se dá certo. Falta totalidade, falta exclusividade, falta ser definitivo. Então, naturalmente, dá essa sensação de que não tenho vocação de ser pai. Mas, na verdade, não é um problema de vocação. É um problema de entrega. Sim. A pessoa, no fundo, não está entregue no casamento. Está experimentando uma nova sensação, estar junto com alguém. E essa sensação frustra quando não é total, exclusiva e definitiva. Então, senhor pai que está me ouvindo, você sim só vai ser pai de verdade, você vai se sentir pai quando você realmente estiver totalmente entregue no seu casamento. Isso que quer dizer na prática? É você entender que o projeto família vem antes do seu projeto profissional. Interessante. Hoje há uma inversão. O meu projeto profissional vem antes do meu projeto família. Como se o projeto família fizesse parte do meu projeto profissional. E está invertido isto. E essa é a causa da pessoa não se sentir tão paterno como deveria sentir-se. Então, a vocação profissional, atenção, senhores pais que estão me ouvindo, acreditem em mim, faz parte da sua vocação divina. Faz parte do seu projeto família. E só quando isso está bem estruturado é que você vibra em ser pai. Teu principal negócio é ser pai. O que te dá mais realização, felicidade é ser pai, é educar filhos. Mas isso exige entrega total, exige amor verdadeiro. A capacidade de educar só vem com essa capacidade de amar. Eu costumo dizer que as pessoas têm que evoluir na sua maturidade. Começa amadurecendo o corpo, começa amadurecendo a alma e, por fim, amadurece o espírito. São 3 dimensões da pessoa humana. O que está acontecendo hoje, Bruno, é que a maioria não chega no 3º nível, na 3ª dimensão, não chega no nível do espírito e, portanto, fica incapaz de amar. E, naturalmente, as relações sociais que se dão no espírito ficam comprometidas. Sim. Eu não tenho uma relação pessoal com o filho. O filho é um mero instrumento de
visibilidade, olha como eu sou bacana, tenho um pai, sou filhos, dou videogame para meu filho, dou viagem para meu filho. O filho virou tipo uma vitrine do seu ego. Sim. Naturalmente, uma pessoa assim não está amando o filho. Eu digo um caso bem real e recente, mas acontece já nos últimos 5 anos, tive uns 5 pessoas que me falaram isto. Pessoas bem constituídas, do ponto de vista profissional no Rio de Janeiro, muito bem-sucedidas, muito endinheiradas, com filho, esposa, chegam para mim e falam, João, preciso da sua ajuda. Mas o que está acontecendo, cara? Você está bem, tá aí, tu veja aí bem, você é médico, você tem uma boa empresa, você é um ótimo advogado, o que acontece com você? Olha, João, estou com 45 anos e me sinto péssimo. O que você tem? Eu não amo ninguém. Olha só. Eu não amo nem a minha esposa e nem os meus filhos. Tudo que eu faço é um teatro. Muito duro, né? Duro demais. Há um vazio interior tremendo. E por quê? Porque, efetivamente, na verdade, essa pessoa nunca chegou na maturidade do espírito. Onde mora o verdadeiro amor, onde mora a verdadeira liberdade, onde mora a verdadeira religiosidade. E eu pergunto, é possível você viver essa paternidade sem o amor? Não é possível. É possível viver essa paternidade sem Deus? Não é possível. Hoje há umas relações interessantes. Se você analisa quantas pessoas se afastaram da igreja nos últimos anos, e esses dados coincidem com o número de separações. Opa, isso dá um indicador interessante. Caramba, né? Foi acompanhando, na medida que a pessoa larga a religião, se afasta de Deus, se afasta da capacidade de amar e o casamento fracassa. Porque sem Deus, sinceramente, eu não consigo conceber uma fidelidade. Aí tantas traições, tantos problemas que nós conhecemos, mas que não é que as pessoas sejam más. Não são más, ninguém é má. São fracas, são imaturas, não chegaram ao nível de pessoa. Sim. Uma pessoa é corpo, alma e espírito. Isso é uma pessoa humana. Mas o projeto globalista que a gente falava no início conseguiu a despersonalização do pai. Exato. E há quase, hoje acontecendo também, a desumanização, porque não tem alma. Então, são corpos, pessoas animalizadas, atrás de prazeres meramente materiais e buscando uma vida meramente material. Então, obviamente, as pessoas que estão nesse estado, né, percebem a realidade de forma errada. Engraçado como isso vai degenerando, né? Porque hoje tem gente que fala assim, não, eu não sou mais um ser humano, eu sou um lobo. Mas tem. Tem. Na Europa já tem gente que anda de 4 na rua. Entendeu? Aí você fala, caramba, mas como que a gente chegou nisso, né? E aí você começa a entender que o buraco é muito mais embaixo. Muito mais. O problema vem já, né? Agora, o que eu acho interessante, assim, numa outra pergunta, na minha cabeça existe uma dicotomia, né? Do que se espera de um homem, o que a sociedade espera de um homem, e a forma pela qual nós estamos educando os meninos que um dia vão chegar a ser um homem, né, nessa mesma sociedade. Excelente. Porque hoje, a sociedade espera que o homem seja um guerreiro, né? A sociedade em si, que ele seja bem sucedido profissionalmente, tem que pôr dinheiro em casa, né? As coisas não são fáceis de se conquistar, né? A gente trabalha muito para ter algo regular, muitas vezes, não é para ficar milionário. Se espera que ele seja um bom chefe de família, se espera que ele seja fiel à sua esposa, que ele eduque os filhos, como a gente vinha falando, muitas vezes exercendo papéis que nem seriam dele, né? Então o homem tem que ser o guerreiro, tem que ser o super-homem, né? Agora, a educação do menininho ali, que um dia vai virar homem, essa é uma educação engraçada, porque eles são molengas, né? A gente tá criando molengas dentro de casa. Filhinho que fica ali assistindo a televisão, jogando videogame, Minecraft, não sei o que lá, né? Não sabe andar numa bicicleta muitas vezes, não tem aquela coisa de ser moleque um pouco, de sair, né, e brincar em construção e tal. Então fica ali dentro de casa, né? É premiado por tudo, né? Hoje tem o tal do prêmio de participação, né? Que você premia o menino, você jogou futebol, perdeu, não, mas todo mundo vai ganhar a mesma medalha.
caramba, pô. Entendeu? Então, não tem aquela coisa do guerreiro. Você não tá formando o guerreiro como era lá em Esparta, né? Ó, fica 3 anos aí fora, se você sobreviver, você volta, que daí a gente, né? Que se diz que era assim, né? E daí a gente coloca você na família de novo, entendeu? Então não tem mais isso, né? Como que a gente consegue lidar com essa situação? Então, essa é a minha principal preocupação hoje na escola que eu tenho. E justamente eu diria que o sucesso dela vem desse meu olhar diferenciado. Que é isso, né? Efetivamente, nos últimos, 60 anos, vamos ser bem claros, 3 gerações, houve uma desfiguração da pessoa que eu tenho que educar. O pai não conhece essas 3 dimensões do corpo, da alma e do espírito para formar a única pessoa que nós somos. Sim. Aqui dentro há uma unicidade da pessoa. E quando eu vou colocar uma criança na escola, eu tenho que querer que me eduque nesses 3 âmbitos. Alguma escola hoje tem essa preocupação? Não. Por quê? Porque elas não são mais avaliadas dessa forma, porque isso foi programado pela agenda mundial. Sim. Pelo globalismo, pelo marxismo cultural que você já citou. Né? Como é que as escolas são avaliadas hoje? Qual é a boa escola da cidade? É aquela que coloca mais alunos no Enem, coloca mais alunos na universidade XYZ, as mais difíceis. Eu penso, caramba, sinceramente você acha que isso é a escola? A minha escola não é dessas, não. Eu avalio a minha escola no final de um processo educativo se eu estou formando pessoas humanas, Sim. com corpo, alma e espírito. Portanto, pessoas que vão ser capazes de ter uma liberdade personalizada. Sim. Uma capacidade de eu escolher os meios mais adequados para me tornar um ser humano e uma pessoa humana feliz. E acabam sendo bem-sucedidas, né? Bem-sucedidos profissionalmente como consequência. Como consequência. Mas não como o fim último. Sim. É mais um meio a mais. Porque se você ensina o seu filho a ser disciplinado, né, a ter ali um plano de estudo... Não, e a preocupar-se com o outro. O grande problema hoje de não chegar ao nível do espírito é que a pessoa não está preocupada com ninguém. Ele vive achando que ser felicidade é ter o máximo de dinheiro para mim. Inclusive, caso para me satisfazer para mim. Então, é aquele meu amigo milionário que eu citava há pouco, que no fundo, depois de um certo tempo, ele se sente vazio, porque na verdade ele não amou e nunca amou ninguém. Perfeito. Então, quando você vê hoje o seu filho, seu pai e mãe que está me ouvindo, apenas como o seu aspecto mais corporal e até anímico da alma, vamos puxar para cima, você só vai exigir do seu filho aquele basicão e vai procurar que ele não sofra tanto e que não tenha tanta frustração e que não tenha tanta decepção, e que não tenha, enfim, que seja tudo muito mais lúdico, tudo muito mais brincadeira, tudo tal. Então, está se desfigurando a pessoa não é isso. A pessoa é algo que tem que estar preparado para o enfrentamento, para dificuldades, para vencer na vida. O bem, ele é árduo, é difícil. O verdadeiro bem, o que vale a pena nessa vida, exige muita força e muita força do amor que só se encontra no espírito. Então, quando você vê pais educando os filhos de forma mole, como você dizia, super protegendo, passando a mão na cabeça, tirando todas as frustrações, estão se preparando a criança para o mundo real. Sim. Vivem no mundo falso, no mundo fantasia, e quando chega ao mundo real, aí vem as decepções, as frustrações, aí vão buscar compensações afetivas, compensações nas drogas, na pornografia. Eu sempre digo que quando esse jovem se agarra a essas soluções imediatas, no fundo ele está dizendo assim, caramba, eu andava atrás da infinitude e não encontro, eu andava atrás da eternidade e não encontro, e ninguém me ensina onde está. Então acabam se animalizando e vão buscar recursos animalescos mesmo. Sim. São as que são possíveis alcançar assim rapidamente num curto espaço de tempo. Então é importante que vocês enxerguem que se eu de fato quero que o meu filho que está aqui na minha frente hoje, o meu aluno em sala de aula, seja no futuro um bom pai, como você estava no fundo querendo dizer, ele tem que ser preparado desde pequeno para ser um cara forte, para ser um cara rígido, para ser um cara generoso,
para ser uma pessoa que vive para os outros. Isso se constrói ano a ano com as virtudes que eu tanto ensino. Perfeito. Sem virtudes, sem os bons hábitos operativos que nos fazem ser pessoas que fazem escolhas acertadas, preocupados pelo outro. Se eu não educo meu filho desde a educação infantil, ele já vai ficando com lacunas. Chega no Fundamental 1, fica com buracos, e no Fundamental 2, que é a adolescência, aquilo explode. E o cara nunca mais se conserta. Interessante. E é o que a gente vê hoje. Os casamentos que não dão certo são adolescentes mal resolvidos. O casamento fracassou quando tinha 12 anos. Olha só. E os pais não percebem isso hoje, até agora. Eu acho que está nascendo essa nova geração de famílias que me procuram nesses movimentos, que eu fui viajar pelo país inteiro esse ano, que são somente as famílias que já sacaram que eu tenho que preparar o meu filho antes da adolescência. Certamente. Para que quando ele chegar com 12, 14 anos, ele esteja pronto para sofrer pelos outros. Perfeito. E esse será o bom pai do futuro. Você sabia que as empresas hoje... É um fato bem interessante que muitas pessoas não perceberam ainda. E as escolas ainda não perceberam isso. A minha escola já há muito tempo. Uhum. Eu abri por causa disso. Uhum. As empresas hoje, quando contratam alguém, não olham para os canudos, diplomas, escolas que percorreram os seus candidatos. Não. Hoje, o primeiro passo é testes de maturidade. Vou te contar um caso recente da UFRJ, Sim. de uma faculdade X, que eu não vou dizer para não entregá-los, que chamaram todos os recém-formados para trabalhar num bom banco do Rio de Janeiro. Um empregaço do Rio de Janeiro, porque trabalha menos e ganha mais. Todo mundo foi lá louco para passar nessas funções, trabalhar no mercado financeiro, etc. E aí, primeira pergunta dessa empresa. Você poderia me dizer como é que é a sua família? Olha. Como é que está seu pai, a sua mãe? Quanto tempo vocês vivem juntos? Uhum. O pessoal candidato ficava um olhando para o outro. O que tem a ver isso com a vaga? O que tem a ver com a vaga? Segunda pergunta. Você poderia me dizer quantos amigos você tem e o que você faz com eles no fim de semana? Terceira pergunta. Você poderia me dizer quantos livros você leu nos últimos 2 anos? E me vai eliminar todo mundo desse jeito. Bora, e me resume qual o principal livro. Quarta pergunta. Quanto tempo você hoje fica nas redes sociais, né? E o que você faz com elas? Última pergunta do teste de trabalhar nesse banco maravilhoso. O que você fez mesmo nas últimas férias de verão? Ninguém passou. Então, é isso que eu falei. Não passa ninguém. Não passa ninguém. Então, é isso que os pais não caíram na real e as escolas não caíram na real. As escolas preocupadas na nota do Enem não caíram na real. Senhoras escolas, caiam na real. Ou você começa a se adaptar aos novos tempos, ensinando virtudes aos seus filhos, aos seus alunos. Serão muito bons academicamente, eles vão ser ótimos profissionais. E péssimos seres humanos e péssimos pais. Para isso estamos aqui falando hoje. Exatamente. Então, os pais que não conseguem ser pais, eles não conseguem ser pais porque não foram preparados para ser pais. Porque ser pai, como eu já dizia, tem que ser forte, tem que ser referência, tem que ser segurança. Isso exige a virtude da fortaleza. Mas para ser forte na virtude da fortaleza, tem que ter uma virtude que vem antes, que chama temperança, que é a que me leva a controlar o prazer, a colocar limites. E aí tem toda uma teoria aqui que eu não vou explorar, né? Acho que nos levaria para 2 pés do cast, só para falar da virtude da temperança, com certeza. Que é a virtude mais necessária no mundo social de hoje. Por que hoje se prega? Não, tem muito brinquedo, muita roupa, muita viagem. Vai à Disney toda semana. O que é isso, gente? Vocês estão criando monstros. Exato, exato. Vai vir aqui para falar sobre esse tema depois, João. Que é muito necessário. Eu estou muito preocupado com esse materialismo desenfreado, sabe? Com essa loucura. Isso já vem de muito tempo. Com uma loucura, né? E as pessoas não percebem que isso é um tiro no pé do filho. E depois sofrem, porque os pais hoje, infelizmente, eles não conseguem ver essa relação que tem entre lacunas da educação infantil, de 0 a 5 anos, e os problemas na adolescência de 12 a 17. Uhum. Sabe?
os problemas de 12 a 17 nasceram de 0 a 5. Né? Eu, que sou educador há muitos anos e consigo trabalhar crianças de 0 a 5 na minha educação infantil, no Fundo 1, de 6 a 10, e no Fundo 2, Fundamental 2, né? de 11 a 14 anos. Então, hoje eu consigo fazer relações muito rapidamente e ver as lacunas que acontecem de acordo com os furos que vieram do passado. Sim. E os pais hoje não estão preocupados com os furos e as lacunas que foram deixadas de lado. Interessante. João, uma outra questão que eu gostaria que você explorasse aqui, né? Porque até é uma questão que eu vi naquele perfil do Instagram chamado Fúria e Tradição, que também é um perfil que fala sobre paternidade. Perfeito. E aí ele diz assim, né? Que a família precisa fazer o homem se sentir necessário. No seguinte sentido, muitas vezes o homem, ele tem esse instinto de proteção, né, de ser o líder da família, de ser essa pessoa forte, mas é engraçado que a própria família acaba relegando ele para um segundo plano, né? Ou a mãe começa a decidir os rumos da família, né? Os filhos não obedecem, filho sai, não dá satisfação, e o pai vai lá indagar, mas onde você foi? Não te interessa, né? E aí o homem acaba se afastando um pouco, né, desse papel. Então, seria algo para se refletir também, né? O papel do pai na família, mas o papel da família no pai também, né? Perfeito. Então, eu costumo resolver essa questão, inclusive foi uma das temáticas da formação de pais este ano, ou melhor, do ano passado, 2022, no Colégio Porto Real, que é o seguinte, né? Como já dissemos durante todo esse programa, há efetivamente hoje uma pressão feminista muito forte, né? 2 mães na família e o status quo está aí e acontece isso tudo que você acabou de expor. Então, como é que se resolve? Como é que vira o jogo? Então, eu costumo dizer assim, ou a família entende que o papel da mãe e do pai é importantíssimo em tudo que a gente foi falando aqui e se estrutura num projeto educativo escrito, uma coisa não acontece. Porque o pai, vamos dizer assim, mesmo que ele diga, não, peraí, eu sou o pai, vamos lá, eu vou me impor. Isso tem que ser escrito. Entendeu? Quer dizer, se a mulher disser não, eu não quero, e aí vai começar um embate entre pai e mãe, aí a confusão tá então, tudo tem que começar, né, nesse bom relacionamento marido e mulher, antes de casar. Antes de casar. O projeto educativo dos filhos tem que começar no noivado. Porque noivado já é um certo compromisso. Sim. E quais são os nossos valores, então, aqui? Como é que a gente vai educar os nossos filhos? Quem vai cuidar disso, quem vai cuidar daquilo em função dos próprios talentos, como a gente dizia, das próprias capacidades e dos próprios dons naturais, que a gente discutiu também durante o programa. Sim. Então, quando isso é escrito, o pai começa a ocupar a sua função com tranquilidade. Está escrito! E quando vem depois, futuramente, o filho vem, pai, minha mãe não deixa, o filho começa a colocar os pais entre si brigando para ver quem dá mais voto para ele, vamos dizer assim, né? O problema não se resolve na base do grito e nem do braço de ferro, né? É no projeto educativo. Vamos lá ver o que a gente está definido. Olha, a gente definiu assim, filho. Pai e mãe discutimos antes, né? Então vai ser desse jeito que nós discutimos desse jeito. Então é uma decisão colegiada. Que interessante, né? A pessoa vai comprar uma casa, aí ela quer saber assim, quanto que eu vou pagar de juros? Qual vai ser a parcela? Qual é o percentual mais barato, em qual banco que eu consigo encontrar, né? E aí ela faz aí, lê o contrato, manda para o advogado e tal. Quer dizer, em coisas que são, muitas vezes, até triviais na vida dela. Mas na hora de formar a família... Não faz isso. Não faz nada, nem pensa nisso daí. Nem faz nada por escrito. Então eu insisto muito. E aí o meu colégio, como eu já dizia há pouco, faz tutorias trimestrais com os pais, pai e mãe, e entrega um relatório escrito. Metas para o próximo trimestre, que cobramos na próxima tutoria. Então, quando não há profissionalismo educacional, sim, então vive-se numa emoção perigosa. Perfeito. E, em geral, as mães são mais emotivas que os pais em questão de educar filhos. Então, em geral, elas ganham tudo. Então, a última palavra é sempre do homem. Sim, senhora. Sim, senhora. Então, eu acho que a forma de a gente então, diminuir os desgastes familiares é pôr por escrito e as negociações serem mais racionais. Porque quando você está estudando junto, escrito por um papel,
ali a emoção não aparece tanto. E aí você, como pai, você ganha mais autoridade, você se protege. Boa ideia. Então essa é a solução. Eu não fiz isso daí, João. Eu vou ter que fazer agora. Você sabe que eu dei agora fazer. Eu dei essa formação, primeira formação, foi a formação de março desse ano, 2022, né? E os meus pais do colégio, que são já pais bastante selecionados, pais bastante... Também ninguém tinha feito. Então, aí a gente começou acompanhando e está pressionando para que a coisa seja vida. Que não seja só um papel também feito e posto numa gaveta, não. Que aquilo seja realmente um instrumento, né, de educação de filhos. E isso tem que ser feito, tem que ser profissional. E depois tem que conhecer o temperamento do filho, e tem que conhecer as deficiências do filho, e são as dificuldades de socialização, e como é que está a comida dele, como é que está o sono dele, e como é que está, pois, toda a questão, não sei, né, da ordem das virtudes e tudo isso. Então, tudo isso tem que ser estudado, tudo tem uma lógica. Agora, o pai é super bom para as coisas profissionais e faz curso e tal, como você dizia, e não leva a mesma... Volta a existir. O projeto profissional está na frente do projeto familiar. Exatamente. E, assim, sobre ser pai de menino e pai de menina, quais diferenças são, assim, mais acentuadas, mais marcantes, na sua opinião? Sim. Há umas diferenças muito, muito fortes, né? Naturalmente, nós temos que lembrar que nós estamos falando com crianças que têm um mundo afetivo ainda muito à flor da pele. A racionalidade não está bem desenvolvida, a liberdade ainda está muito incipiente. Então, no começo, o pai tem que ter muito cuidado para ter um pouco uma inteligência emocional mais aguçada, principalmente para cuidar das meninas. Porque a menina é mais delicada mesmo. O menino, tudo bem, ele aguenta um tranco, né? Ele está pronto para aguentar trancos. Sim. Por mais que alguns meninos chamados melancólicos tenham mais dificuldade a levar esses trancos dos pais. Sim. E daí depois até problemas sérios. Mas vamos supor que, tirando os melancólicos, o pai tem que ter muito cuidado em tratar muito bem as suas filhas, porque elas são mais delicadas mesmo. Eu sou professor e dei aula para as meninas, no início do Porto Real, e para os meninos. A minha aula nunca podia ser igual. Porque quando eu era bruto e bravo com os meninos, que eles vibravam com a minha aula, as meninas elas começavam a chorar. E eu falava, caramba, eu errei nessa aula. E tinha que mudar. Sim. E aí, com a experiência, eu percebi que eu não podia tratar as meninas do mesmo jeito que eu tratava os meus meninos. Eles adoram os meus berros, as minhas disputas, pois as minhas medalhas. Sim. Isso faz parte do menino. Ele precisa ser desafiado. Ele precisa competir. A menina não, ela precisa ser participativa, ela precisa fazer junto, ela precisa pôr florzinha, colorido, tal. Os meninos, eles valorizam o movimento, a força, a energia. As meninas valorizam as cores, a harmonia, a natureza. Então, repare, são comunicações diferentes. Sim. Então, a gente tem que saber disso para a hora de educar os filhos, senão você acaba sendo tosco, né? E você acaba perdendo a sua filha e as filhas não gostam de você. Então, e por isso também isso, né? A gente tem que lembrar que esses filhos melancólicos, como eu dizia há pouco, muitas vezes oferecem problemas na adolescência, porque houve um período muito longo de coice, desprezo, ausência, e o menino melancólico que precisava tanto dessa afeição não recebeu do pai, e essa pega demais a mãe. E esse apego exagerado à mãe dá problemas. Exato. Na minha casa eu tenho as duas coisas, né? Eu tenho uma filha de 11 anos, que ela tem um temperamento melancólico, e um filho de 7 totalmente sanguíneo. Então, são dois tratamentos completamente diferentes, né? Completamente. Eu consigo imaginar os teus conflitos, principalmente com o sanguíneo. Porque o sanguíneo dá muito trabalho. Então, olha, eu não sei se... Porque a minha mulher é sanguínea também, e eu já tenho alguma... Já tem uma linguagem própria. Então, eu não tenho tanta dificuldade, assim. Ele é engraçado, o que não é muito próprio do sanguíneo, né? Porque o sanguíneo, normalmente, ele começa e não termina as coisas, né? Ele gosta de começar coisa. O meu filho não. Ele vai e ele... Então tem que ver se é sanguíneo mesmo. Então... Porque às vezes pode ser um sanguíneo com um pouco de colérico. Exato. Eu sou desse. Eu sou sanguíneo colérico. Eu nunca acredito que o homem é um só. Eu sempre acho que ele tem dois. E dependendo, de acordo com as circunstâncias e a idade, vai se manifestar mais ou menos um ao outro. E essa é a minha tese. Eu sempre sou a favor que há sempre dois
que vão determinar no futuro o cara. Sim. Então, muito bem. Então, sorte a sua que o seu filho tem esse aspecto de trabalhar, de se organizar e ser um cara assim, mais assim, empenhativo, né? Que ótimo, né? Então, a melancólica, eu consigo imaginar assim, toda a choraminga, toda a vitimismo, toda essa capacidade de deixar você muito, enfim, chantageado e tudo mais. Ela é engraçado como o comportamento dela, né, talvez até de maneira imperceptível, mas ela controla o pai e a mãe de um jeito... não vou falar, não chega a ser uma chantagem, mas é engraçado como ela se impõe, né, da maneira dela. E tem todo um jeitinho próprio, né, que ela gosta de ficar sozinha, né, tem ali o jeito certo de conversar, não é qualquer coisa que você pode falar porque realmente ela se sente ofendida. Então são duas coisas completamente distintas, né, essa brutalidade com um e ela. Esse jeito é bem interessante, mas é isso, né? No fundo é a gente saber conhecer os filhos para poder educá-los da melhor maneira, né? Isso. Entendi. É uma inteligência emocional que muitos pais não têm, infelizmente, né? Aquele pai mais, sabe, mais racional, né? Muito profissional demais na sua empresa, muito regrado, muito, sabe? Não consegue estar à vontade com seus filhos. Então, ele tem que saber fazer uma luta para ser mais emotivo, tem que ser mais afetivo. Isso é uma luta para muito pai, infelizmente. Sim, perfeito. E a gente abriu uma caixinha de perguntas no Instagram, fizeram uma pergunta interessante, né? Em relação a esse mundo digital que hoje a gente vive, porque muito provavelmente até no futuro algumas profissões irão deixar de existir e surgirão outras profissões. Já estão surgindo, né? Isso. Qual seria o papel do pai? Essa foi a pergunta no Instagram. Em relação a essa perspectiva do mundo digital. Então, né, os pais têm que saber que o mundo digital é um mundo sem volta e é maravilhoso, tanto é que nós estamos aqui falando desse podcast, e se não fosse pelo mundo digital, não estaríamos aqui. Sim. Agora, o pai tem que ter a consciência de que, infelizmente, né, é também um instrumento maligno. É óbvio que ele causa depois muito transtorno se não é bem administrado, de bem controlado. Então, a nível de exemplos, né, está mais que indicado, né, para a Associação Americana de Pediatria que uma criança com 0 a 2 anos não deve ver nada de telas. Depois de 2 a 7 anos só deve ver 30 minutos, 40 minutos no máximo por dia. Depois uma criança de 7 a 14, né, ele pode sim ficar 2 horas já vendo televisão, computador, videogame, tá? E depois dos 14 em diante já pode ficar um pouco mais, mas não muito mais, porque isso tudo vai alterar milhões de questões de aprendizagem, questões sociais, questões espirituais, há uma interferência muito forte no mundo psíquico e espiritual da criança. Corpo, sim, alma e espírito. Então, naturalmente, um pai, nos primeiros momentos, ele tem que estar sempre vigiando para que essas redes sociais, esses instrumentos de comunicação, né, e de informação sejam administrados na medida correta, de maneira que não prejudique, né, o desenvolvimento da criança. Sim. E depois, naturalmente, quem já é adulto e trabalha com isso, né, também tem que ter consciência que mesmo sendo adulto, isso também interfere, né, no seu equilíbrio existencial. Nós temos que viver no mundo real. Com pessoas reais, né? Com pessoas reais. Eu volto a insistir que se nós não amamos pessoas no mundo do espírito, vivemos no mundo do metaverso, que é o que eles estão querendo, o metaverso está dentro do globalismo, saibam disso, hein? Olha só. Porque no momento que eu tiro as pessoas do mundo real, sim, eu os manipulo muito bem, obrigado, e muito mais fácil do que agora, que tem que compaginar 2 mundos. Virar um mundo único do metaverso é pôr todo mundo do jeito que eu quiser. Então, as pessoas não percebem que é tudo bonitinho, é tudo legalzinho, mas, cara, eu vivo no mundo real porque eu sou uma criatura de Deus que me tornou feliz no mundo real. Sim. E é engraçado, eu estou agora de férias, por acaso, e faço esse exercício de não ver celular. E que bom, que delícia, ver celular, né? Tenho andado de bicicleta a manhã toda, o dia inteiro, e não estou nem... eu estou de férias, eu tenho que cumprir isso com ninguém, né? Então, é óbvio que isso me dá uma experiência do mundo real que, com o passar do tempo, isso pode se perder.
Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado de não esquecer que nós somos criaturas do mundo real e não criaturas manipuladas do mundo digital, que é o que estão querendo, né, transformar o mundo do futuro. Exatamente. Complicadíssimo, né? Até um dos temas de um dos podcasts que nós fizemos aqui foi sobre herança digital, né? Porque hoje toda essa questão do metaverso, né? Então você tem questões econômicas que estão surgindo em função disso. Isso. Né? Para quem que vai ficar o seu perfil do Instagram se você vier falecer? Isso. Né? Você comprou uma NFT, o Neymar pagou 6 milhões, uma figurinha do macaco, né? Totalmente digital. E assim sucessivamente, comprando mansões, ilhas digitais e tal, né? Então a coisa está assim, sim, evoluindo. E vai evoluir muito rapidamente, mas eu quero que as pessoas percebam que isso é um tremendo instrumento de manipulação muito mais poderoso que o mundo real. Então, fiquem com muito cuidado, porque no dia que acordarem, depois não conseguem sair mais. Perfeito. E, João, outra pergunta aqui do Instagram, assim, né? Esse conceito de educação contemporâneo que a gente percebe, né? Eu acho que a pessoa que se referia aqui é o Paulo Freire, né? Certo. Então, que aspectos comportamentais que nós estamos deixando para trás e que influenciam no caráter das crianças? Essa foi a pergunta que fizeram. Sim, a gente já expôs isso várias vezes aqui no nosso evento hoje, né? Sim. Sabe, né? Efetivamente, quando você acredita que o sujeito que eu tenho que educar tem só uns neurônios que eu tenho que ajudá-los a aprender uma série de conhecimentos para que a pessoa faça alguma coisa e ganhe dinheiro dessa forma, naturalmente eu vou deixar um monte de lacunas para trás. E obviamente, né, quando, já que você citou Paulo Freire, né, quando aquele modelo educativo justamente tinha como no fundo, né, um intuito mais revolucionário, né, a conscientização da injustiça social, e então temos que, portanto, através da educação, tornar-nos pessoas revoltadas e vamos, então, lutar contra a opressão, esse papo todo que nós conhecemos muito bem. Sim. Naturalmente, você está desfigurando a pessoa que está aqui, está ali para aprender a ser pessoa, né, que foi feita para ter liberdade, sim, para ter a capacidade de escolher o que vai realizá-la na verdade, e a gente sabe como, por experiência, hoje está muito fácil até provar isso, né? A verdadeira liberdade ela só está bem desenvolvida quando eu aprendo a escolher primeiro o amor e depois o dinheiro, primeiro a família e depois o trabalho. Mas ninguém está assim. Você faz uma pesquisa hoje com os jovens universitários e você pergunta para eles o que é ser feliz, 90% diz que é ter grana para mim. João, e como que a gente pode, assim, o pai, né, estabelecer um nível de amizade com o filho sem perder a autoridade dele? Então, isso é um tema que, como eu te dizia, né, uma das principais preocupações minhas no meu colégio é justamente informar esses pais para que eles aprendam a ser pais, aprendam a ser amigos dos filhos, sem perder a autoridade. A questão é simples, Bruno. O que é autoridade? As pessoas acham que a autoridade é poder, é mandar, é bater, é dominar. Não, isso não é autoridade. A autoridade vem do conhecimento, vem da sabedoria. O que é um professor que é uma autoridade em medicina, em matemática, em química? O que é uma pessoa que tem autoridade? É aquele que tem tanto conhecimento, tanto profundidade no que faz, no que fala, que quando ele intervém, as pessoas baixam a cabeça, porque com ele não tem discussão. Um bom pai, que estuda educação, sim, que faz um projeto educativo, que investe nos cursos de se tornarem bons guias dos seus filhos, então ele se torna uma autoridade educativa, né? Sim. E um pai que tem essa autoridade educativa, ele sabe muito bem que ele pode muito bem deitar no chão com o filho brincando, mas depois, na hora de ter que dizer que na hora que está na hora de ir para a cama, na hora que tem que comer, na hora que tem que tomar banho, na hora que tem que estudar, na hora que tem que ter bons amigos, na hora que tem que orientar para tal assunto na adolescência, ele tem uma bagagem e uma autoridade que não
leva a perder a amizade, pelo contrário. Sim. Eu penso que a verdadeira autoridade, o verdadeiro estudo do filho, me leva sempre a querer o melhor para ele. Então, eu vou ser firme, eu vou ser sólido, eu vou ser seguro, porque eu sei o que eu estou falando, eu sei quais são as consequências disso. Eu hoje me considero uma autoridade em vários aspectos da educação, porque eu já estudei muito e sei mostrar as consequências quando isso não acontece. Então, quando as pessoas me escutam, falam, caramba, esse cara tem razão, nunca tinha pensado sobre isso. Mas por quê? Porque eu mostro a realidade. Sim. Então, o pai tem que ter essa autoridade, mas ao mesmo tempo ser um amigão. E te digo mais, quando você se mostra esse pai firme, assertivo, que dá argumentação sólida, o filho te adora. Assim como acontece, desculpa, modéstia as favas, como a gente brinca, né? Uhum. Acontece com os meus alunos do Colégio de Porto Real. Quando eu entro em sala de aula, o pessoal vibra, uau, aula de virtudes! Porque eles sabem que a aula vai ser show. Legal. E sabe qual é o meu slogan? Querer ser virtuoso. Eles gritam isso quando eu entro em sala de aula. Eu quero querer, porque em geral ninguém quer. Eu quero querer ser virtuoso, porque é o título do livro. Sim. A coleção que eu ensino se chama Quero Querer, da Solar Colégios. Então, inclusive, aproveito para divulgar, quem quiser aprofundar na temática da virtude, essa é a melhor coleção que existe atualmente no Brasil. Quero querer. Mas então, eu ensino os meus alunos desde o primeiro dia, quero querer ser virtuoso. Então, olha que ambiente de camaradagem, de amizade, um ambientaço super entranhável, com autoridade. João, a gente estava falando aqui, né, sobre essa questão da educação relacionada ao Paulo Freire, né, que é alguma coisa que está entranhada aí, né, tá totalmente intoxicada. Públicas, e também nos colégios privados, né, vamos ser claro. Aqui, né? E você tocou várias vezes no assunto aí dessa educação das virtudes nos colégios públicos. Você nunca pensou em, de repente, entrar aí nesse ramo da política para que essas ideias novas que você vem trazendo nesses grupos em diversas cidades aí pelo Brasil, que isso se torne algo que tenha uma representação, né? Porque nós não temos isso. A gente olha hoje para a nossa política, o que existe, né? Hoje, num certo nível, mais ou menos, que não deve ser muito igual, mas o que se fala muito é nas escolas cívico-militares, né? Beleza. Que agora, com o novo governo, elas provavelmente vão se acabar, né? E existe até Tenente Coimbra, que é um dos expoentes dessa proposta aqui no estado de São Paulo, vem batendo muito forte nessa tecla, já vinha batendo, né? E assim, quando mudou o governo, ele falou, não, então agora a gente vai buscar fazer as escolas cívico-militares aqui em São Paulo, por São Paulo, né? Vamos buscar aqui um meio, tá dizendo isso, mas assim, você vê, são poucos expoentes que tem aí nesse sentido, e eu acho que nós estamos precisando de pessoas assim na política, né? Você já pensou nisso, não? Olha, essa pergunta é um pouco embaraçosa, né? Um pouco, assim, tenho um pouco de medo de responder aqui publicamente aos meus sonhos e ideais, mas posso confessar que nos últimos 5 anos tem muita gente me pedindo para fazer isso. É claro. Eu tenho resistido. Resistido porque a gente sabe que não é fácil lutar contra esse elefante branco que está aí na área da educação. Um super problema, cheio de frentes, cheio de dificuldades, onde as pessoas perderam essa dimensão do que é a pessoa humana, o que é educar de verdade. Então, seria uma coisa assim, eu me sentiria um guerrilheiro lutando contra um exército, mas eu estou chegando naquela final da vida em que a gente fala assim também, eu tenho que passar esse conhecimento, esse legado para o futuro. Então, às vezes, essa inquietação me invade. E eu acho que, quem sabe, um dia isso ainda vai acontecer. Sabe? Eu acho que poderei contribuir muito com a escola pública. Eu já fiz vários projetos que deram muito certo. A nível de exemplo, já que você citou, sim. Eu sou do Rio de Janeiro, Petrópolis, uma cidade serrana próxima, né? A Universidade Católica de Petrópolis, que é uma das principais universidades da cidade, né? O CP, bem conhecida no Brasil,
o reitor me chamou para fazer um trabalho, né, de desenvolvimento das virtudes nas 32 escolas públicas da cidade. Olha que legal. Então, fiz um congresso lá longo, 500 professores dentro da universidade, fiz vários workshops, fiz eles treinarem as virtudes, fiz eles aprofundarem o estudo de casos, fiz todo um trabalho assim longo, bastante penetrante. Cara, o sucesso foi tão grande, tão forte, que eu falei, cara, isso um dia ainda vai dar samba no Brasil inteiro. Então, nós estamos carentes de representantes. Então, né, eu já tive uma experiência possam... forte na cidade de Petrópolis. Quem quiser ir lá conhecer as 32 escolas ligadas à arquidiocese, que justamente tem essa graça. As escolas são da arquidiocese, mas o governo e as verbas são da prefeitura. Então, ali um público privado interessante. Sim. E é isso que eu sonho, né, com a escola pública. Tem que haver mais parcerias público-privado, empresas, igrejas, condomínios, grupo de famílias. Nos Estados Unidos se chama de charter schools. Eu vejo que esse é o futuro da escola pública. Tomara que essa sua inquietação se concretize, porque, como eu acabei de falar, né, nós estamos carentes de representantes, de pessoas que possam, né, agregar valores e que possam, né, trazer todo esse conhecimento, né, na área da educação, que possam desfazer todo esse projeto, essa arquitetura, né, que vem sendo imposta às nossas crianças, aos nossos adolescentes, né? Então, sim, seria sensacional, na minha opinião. Então, vamos ver o que é que o destino me reserva, mas disposição não falta. O que talvez falta é achar o caminho para isso, mas eu acho que um dia da manhã isso ainda vai aparecer. Legal. João, a gente vai ficando por aqui, aí pelo avançado da hora, né? Você gostaria de deixar algum recado aí para o pessoal que está assistindo a gente? Sim, gostaria sim. Olha, eu queria que os pais que estão me ouvindo, que foram acompanhando todo esse meu pensamento sobre a figura do pai na família, eu quero que eles tenham consciência de que, diante desse mundo hoje muito globalista, desse mundo muito relativista, onde está tudo realmente muito confuso, está fácil você ser manipulado. Está fácil você perder a sua própria liberdade e ser mais um parafuso de uma máquina estatal. Não perca isso, pelo amor de Deus. O que nos diferencia dos animais é a nossa liberdade. E se você não a proteger, você será mais um nesse sistema, e os seus filhos mais um também desse sistema, e você irá amargurar para sempre a tua própria existência. Eu quero que você seja feliz como eu, tá? Sou um homem muito feliz, porque desde os 13 anos aproximadamente, eu descobri o poder da minha liberdade que vem de dentro, não de fora. Vem do conhecimento, da verdade objetiva e da força que vem das virtudes. Quando você tem conhecimento bom e força das virtudes, você é um homem livre, é uma liberdade interior que faz com que você ame os outros. E você vai ser capaz de amar de verdade, em primeiríssimo lugar, a sua esposa. E quando os dois estiverem bem resolvidos, se amando mutuamente, farão com alegria um projeto educativo sólido e os seus filhos serão muito felizes, porque esse é o seu principal negócio da vida, não é o seu dinheiro. Sensacional. Sensacional. João, queria agradecer demais a sua presença aqui, né? O João, né, veio do Rio de Janeiro, está passando férias aqui perto, veio ao nosso convite e fiquei muito feliz mesmo de você ter vindo. Muito obrigado, de verdade. Pessoal que está aí em casa, como vocês podem ver, o João é um monstro aí da educação, né? Entende demais, manja demais disso tudo. Então, muito obrigado mesmo. Até a próxima. Até a próxima, gente. Gostaria de agradecer a vocês aí que estão nos assistindo. Muito obrigado. Gostaria de agradecer a Daplay, a agência aí, Giovanni, coraçãozinho. E é isso aí, gente. Muito obrigado, valeu e até a próxima. Tchau.